Queridos irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Esta é a segunda devocional da semana. Nós estamos refletindo a palavra de Deus no texto de Êxodo, capítulo 14, verso 5 ao verso 15. Nós estamos falando sobre mudanças. Estamos falando sobre as mudanças que Deus pode efetuar. E ontem nós vimos a ação libertadora de Deus em favor do seu povo. A libertação que Deus fez na vida do seu povo. E nós precisamos entender que diante das mudanças provocadas por Deus, em primeiro lugar, nós não podemos murmurar. Nós não podemos murmurar. Bem, o povo de Israel, debaixo do poder de Deus, sob a liderança de Moisés e Arão, havia deixado a escravidão do Egito e estava seguindo rumo a Canaã, a terra prometida. Todavia, queridos, surgiu diante deles dois grandes obstáculos, quase que insuperáveis na ótica do ser humano. O primeiro obstáculo era o mar. O mar, segundo o verso de número 9, estava diante deles. O texto diz, e eles estavam acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Segundo obstáculo era o exército do faraó. Segundo o mesmo verso 9, o exército do faraó perseguiu o povo de Deus com todos os carros, com todos os cavalos de faraó, os seus cavalarianos, o seu exército, e alcançaram o povo de Deus que estava acampado junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Segundo o verso de número 10, o texto diz que, chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e, segundo o texto, eles temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Bem, a pergunta que a gente pode fazer é: o que o povo de Deus fez diante dos obstáculos? O que o povo de Deus fez diante das mudanças? Eles confiaram, eles tranquilizaram o seu coração no agir de Deus? Não, queridos, pelo contrário. Eles se desesperaram, eles temeram e, segundo a narrativa do texto, eles murmuraram. Eles fizeram, queridos, exatamente o que por vezes a grande maioria das pessoas fazem diante dos obstáculos e das dificuldades. Murmuram. Os versos 11 e 12, o texto diz: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros do Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é assim que te dissemos no Egito: deixa-nos que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto? Bem, o teólogo Alan Conley destaca o seguinte, que esta é uma evidente ironia em vista à preocupação fora do normal que os egípcios tinham com seus mortos. As tumbas, as pirâmides revelam quantos egípcios se preocupavam com os seus mortos. Meus queridos, minhas queridas, vamos ser muito honestos aqui. Uma boa parte da caminhada do povo de Deus, do Egito até a Terra Prometida, foi marcada pela murmuração. A verdade é que quando as coisas não saem do jeito que nós gostaríamos, por vezes nós murmuramos. Querido, quantas vezes você já murmurou nesse tempo de pandemia? Querida, diante das mudanças que se fazem necessário, quantas vezes você já reclamou de Deus? A gente precisa saber, segundo a palavra, que a murmuração desagrada a Deus. Filipenses capítulo 2, verso 14, o texto diz: fazei tudo sem murmuração e nem contendas. Ou seja, Deus espera que troquemos a murmuração pela ação de graças com contentamento. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente. Assim, querido, querida, apesar das mudanças, apesar da pandemia, apesar de tudo que eu e você estamos vivendo, nós precisamos aprender a viver contentes, agradecendo a Deus diariamente por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Nos vínculos do Calvário, que Deus nos abençoe.